Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui no Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de conversarmos, de acelerarmos. E toda vez que a gente fala em acelerar, é hora de a gente dar as boas-vindas ao meu amigo Rodrigo Digão Fonseca. Digão, contigo. Grande Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando nós aí. Mais um Acelera Diário, levando para você informação, descontração, um monte de coisa legal para você curtir no seu dia a dia. Você que adora automobilismo, carros, enfim, e mesmo você que não gosta tanto, pode ter certeza que hoje nós temos um programa especial para você. Lucas, não posso começar o programa sem mandar um abraço para os nossos telespectouvintes de todas as regiões do mundo e lembrar agora o pessoal da Via Láctea, nossos grandes amigos da Via Láctea estão lá, o pessoal produtor de leite, por sinal, né, na Via Láctea, entendeu? Sabe? Essa eu estudei para falar. Eu imaginei que tu tinha pensado em alguma coisa. Com certeza. Mas enfim, muito obrigado mais uma vez a todos aqui presentes, nosso muitíssimo obrigado. Quando a gente fala em Acelera Diário, a gente tem que falar também de seguro, Digão. Com certeza. E a gente estava precisando falar sobre seguro. Com certeza, né? A gente sempre fala, né, Lucas, de ter um carro, um veículo, uma moto, enfim, um caminhão, tudo. E para tudo isso andar tranquilo, nada melhor, nada mais correto que você ter uma assessoria. E assessoria de qualidade, coisa que funciona mesmo, que está bombando e deixando o seu diferencial em toda a região. Se a gente fala em seguro, como é que a gente vai falar de quem? Pois é, então, dos nossos convidados, Digão. Vamos falar deles. Vamos começar, então. Primeiro, quero dar as boas-vindas a essa pessoa queridona aqui em Vacaria. Muita gente já conhece ele, conhece a família dele. E a gente fica feliz que ele tenha entrado no clima, tenha vindo aqui para participar do nosso Acelera Diário, principalmente trazendo informações que fazem parte, assim, do dia a dia de todos nós. Muitas vezes a gente acaba lembrando só na hora que realmente a necessidade acontece. Mas quando a gente lembra antes, pessoal, aí que eu vou te dizer que a amizade fica ainda mais fortalecida. Vamos dar as boas-vindas, meu amigo Fofo. Seja muito bem-vindo, Fofo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí para participar, para ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né, que o pessoal pode ter. E estamos aí nessa jornada, né, 10 anos já de corretora. Uau! 25 anos de experiência já no ramo do seguro. Pare por aí, senão já vamos começar a pensar quanta idade tu tem, cara. Aí tu já viu, né? E outra, temos que também, né, dar as boas-vindas. Junara, seja muito bem-vinda. Ela que faz parte dessa empresa muito tradicional e ela pode contar principalmente, né, as engrenagens, os bastidores, como toda essa operação tão importante para nós na hora que a coisa precisa ali. Isso a gente sabe que a gente pode contar. Seja bem-vinda, Junara. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Estão noite. ouvindo. Que bom. Beleza. Muito bem, Digão, vamos levantar a bola principalmente para a gente já colocar o pessoal que está acompanhando esse Acelera conectado com o assunto. Gente, a gente está recebendo o Fofo, como eu falei aqui, o Fofo tem 25 anos de experiência nesse ramo, 10 anos dedicado à empresa, né, a Cordela Seguros, e também ele pode falar um pouquinho para nós sobre toda essa trajetória. Fofo, conta para nós como tudo começou. Começou com um convite do pessoal que fazia vistoria na época, né? Foi uma indicação, a Junara já trabalhava numa corretora e o pessoal tinha necessidade de alguém para fazer a vistoria. Ok. E eu recebi o convite, aceitei e foi aí que começou a minha estrada dentro dos seguros. Trabalhei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos fazendo vistoria por toda a região. Antigamente era bem mais complicado, Sim. Hoje é uma barbada, né, com as máquinas digitais aí. Mas foi um aprendizado muito grande, né? Foi um conhecimento muito grande do interior, das cidades próximas aqui. Uma quilometragem muito alta foi rodada. E depois desse período, o pessoal de uma corretora lá de Antônio Prado, são meus amigos, meus parceiros até hoje, a Solares Corretora. Ah, sim, Solares, é bem conhecido. Está fazendo agora dia 10, 55 anos. Bah! Né? Então, Uma vida, né, cara? Poxa. Uma empresa muito, muito forte, muito séria. E eles me fizeram esse convite. Comecei ali, então há 25 anos atrás, vendendo primeiro seguro, um seguro no primeiro mês. E dali em diante a gente foi seguindo o caminho e graças a Deus ele deu certo.
estamos na trilha aí até hoje. Que legal. Show. Ô, Fofo, quando você falou desse início, fazendo as vistorias, né? Nesse primeiro momento, trabalhava mais com todos os segmentos fazer vistoria ou era específico, tipo, veículo, lavoura, residencial, enfim, para que lado mais ou menos que tu começou essa jornada aí? O carro-chefe sempre foi o veículo, né? É onde mais se tem vendas, né? Então, vamos dizer assim, era 90%, Uhum. mas a gente fazia de equipamento agrícola também, sim. residências, Uhum. mas eram bem menor número, né? Ok. Ô, Digão, sabe uma coisa que não queria deixar passar, cara? Porque a gente tá meio que... Tá fazendo a história, sabe? Sim. E tem uma coisa que o Fofo falou que eu me recordo, cara, eu acho que tu também deve te recordar, mas, cara, antigamente eu me lembro da tal vistoria, cara. Ah, sim. E eu me sim. recordo que tinha até um lápis de carpinteiro, É. tinha uma câmera, assim. Verdade, Eu cara, queria registrar verdade. isso. Fofo, como que Verdade. foi aquele momento? Conta pra nós como que era, assim, ó, fazer isso tudo acontecer antigamente. Olha, era o modo que a gente tinha para fazer, era o lápis de carpinteiro, então a gente tinha uma etiqueta que raspava no chassi do veículo, que hoje é só com uma foto, né? Olha aí. Então a gente tinha que deitar embaixo de um caminhão, numa caminhonete, né? Às vezes na chuva, às vezes embarrado, limpar, fazer esse serviço. A máquina era com os filmes, né? Sim. Então tu levava 2, 3 rolos de filme quando fazia viagem. Nossa, Tinha que agora... trocar no meio Sim, do sim. caminho. Ah, de vez em quando tinha que ir na Scalco para mandar revelar. Ah, Nossa praticamente. senhora. Praticamente é um dia sim, um dia não. Tá lá revelando. Dava ruim de, às vezes, de queimar filme, Fofo. Chegou a dar umas... Sim, acontecia, de ter que ir refazer a vistoria. Mas quando era na mesma cidade ainda era fácil. Era mais tranquilo, Agora, né? quando tinha que ir Sim, para outros lugares, né? Porque eu saía daqui, eu ia até Sananduva, São João da Ortiga, Lagoa, depois São Marcos, Antônio Prado, Nova Roma, Bom Jesus. Era uma volta grande que dava. Com certeza. Cara, Uma hoje boa em dia- trajetória. Hoje em dia está bem mais tranquilo, até as companhias hoje mandam até alguns casos para o cliente mesmo fazer a vistoria, Olha só. através de links. É isso aí. É inovação, né? No Mudou podcast bastante. a gente vai conversar um pouquinho sobre um pouco disso. Digão, vamos só deixar um salve aí para essa turma toda. Claro. Hoje a gente tem que falar de um patrocinador de uma forma ainda mais especial. Primeiro quero começar dando um alô pro pessoal da Autovia Pneus, cara. O Guto aí felizão, não para de postar reels e stories. Também ficou coisa mais linda aquele pedaço ali, né, a cara? loja ficou Que fantástica, top, né, meu? Ficou fantástico. Parabéns, Guto. Parabéns mesmo a toda a equipe da Autovia. Ficou show. Também quero mandar um abraço pro pessoal da Covibras. Passou lá já. Eu ia comentar que até o Guto agora ele é o que é cadastrado pela seguradora para fazer atendimento para roda e pneu, que é um produto Olha novo que tem aí, diferencial. ó, diferenciais aí, ó. E o Guto é o responsável aqui em Vacaria. Que legal. Que que show, legal, hein, muito Gutão? bom. Parabéns, hein? Credibilidade gigante. Pessoal, também vamos falar o pessoal da Covibras Moto Honda, que Uhum. teve essa semana lá em Sim. São Paulo. A Renata esteve lá e trouxe aí, cara, tem uma mudança CG nova. Oh, veio legal, ali cara. 7, 8 motos novas da Honda, tá no Diário de Vacaria, pessoal, dá para acompanhar. Então, assim, show de ver a Covibras conectada a nível Brasil, né? Com os Isso aí. campeões das motos, legal. Trazendo inovações aí para nós aqui, para nossa região, né? Muito legal. Boa, boa. Também tem o pessoal do Franquinho, valeu pela parceria, tamo junto, Franco Multimarcas, empresa que acredita nesse trabalho, tá junto com a gente aí desde o começo. E tenho que fazer uma ressalva para falar do posto da Júlio, Opa! porque o Luciano acabou de postar aqui, pessoal. Eu vou fazer, se tudo der certo, amanhã eu vou lá no posto da Júlio, porque, pessoal, vocês acompanharam essa história super complicada, esse susto que os estudantes aí passaram do irmão Getúlio, Uhum, e teve um cara que estava ali que foi destaque em rede nacional, que é o Ariel, que era o cara que estava em cima ali do carro da frente, tirando todo mundo que estava ali embretado entre o fogo ali e a parede. Sim. E o Ariel, cara, ele trabalha na Subway, Olha! ali no posto do Luciano, cara. Mas que legal. Então, assim, pessoal, se você puder, se você estiver acompanhando esse vídeo, vai lá comer o seu sanduíche na Subway e troca uma ideia com o Ariel. O cara é incrível, o cara Muito vai boa. tá inscrito aí para ser bombeiro temporário, super legal, vale a pena a gente fazer esse registro. Isso aí, Guto, fizemos esse registro, né? Só não podemos esquecer uma tradição nesse programa que a gente Uhum. começou e a gente não pode,
que é quando chega um apelido, a gente tem que explicar da onde que esse apelido vem. Verdade, verdade. Então, né, pessoal, como você está aí acompanhando, né, provavelmente você deve estar escutando, pô, mas que intimidade é essa dos caras aí, do Lucas e do Digão, chamando o cara de fofo, na frente da esposa dele, né, que história é essa? Inclusive, né, fofo, uma semana e pouco atrás, tô eu de carro com uns colegas meus de empresa e o fofo tava lá na Samuel Guazelli, nós estávamos. E aí o fofo foi encostar o carro no acostamento, assim, eu tava passando, daí baixei o vidro e cumprimentei. Aí, fofo! Os meus colegas não entenderam nada, ficaram me olhando. Pô, que história é essa, meu? Chamar o cara de fofo, né? Então, pra quem não sabe, hoje vamos ter aqui uma revelação. Pra você que conhece o Fofo há muito tempo, sabe? De repente você não sabe qual que é o nome do Fofo. Hoje o Fofo vai revelar pra nós o seu real nome de batismo. Conta essa história, Fofo, vai lá. Bom, a história é quando eu era muito pequeno, acho que na faixa dos 2 anos, eu era muito gordinho. Era tipo aquele boneco da Michelin. Aquele nenê do Neston, né? Então, muito gordinho. E botaram o apelido nessa época. E por incrível que pareça, com 50 anos ele está aí durando até hoje, né? Que beleza. Eu tive uma fase muito magro, né? Que já passou, infelizmente. Mas o apelido continuava. Mas agora, para todos saberem, aqueles que não sabem, Isso. é Luiz Antônio. Aí, olha aí, revelado cara. Mais um nome e apelido no Acelera Diário. Chimarrão da revelação, cara. Boa, Lucas. Boa, chimarrão da revelação aí, nasceu, boa. Bora, desvendado esse mistério, vamos falar um pouquinho da cor dela e principalmente conectar com o Acelera Diário que a gente está falando. E uma das coisas que a gente tem que falar quando acontece algum sinistro, né, Digão? É que é importante, sim, ali que a gente percebe como que é esse elo. Isso mesmo. E muitas vezes, né, pô, a gente tem o lado do digital, né, que tu vai ali, às vezes encontra, porque, pô, a oferta agora de vários produtos é um negócio meio que assusta, né? Isso mesmo. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho e fazer uma reflexão. E é nesse momento que faz toda a diferença o trabalho, inclusive, da Junara. Ela estava me contando isso recentemente. Muito que bom. é ao lado quando a pessoa precisa que alguém dê um encaminhamento, quando tem alguma dúvida. E aí eu queria que a Junara contasse um pouquinho para nós como que é ficar na linha de frente no atendimento quando acontece um sinistro, aquele momento que o cliente tá precisando de uma orientação, né? Tá numa situação meio complicada ele ali, né? Momento não deve ser fácil. E aí, como é que é? Tem que acalmar, né, na verdade. Explicar, assim, né? Primeiro perguntar qual que foi a situação, se alguém se machucou, né? Daí, a princípio, se a pessoa não se machucou, a gente vai explicando se vai precisar ser feita a ocorrência, precisar dos dados da pessoa que ele bateu, enfim. Mas isso tudo depois eu faço, né? Primeiramente, a gente tenta acalmar a pessoa e tentar ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai, quando a gente consegue ir, né, pedem para o Fofo ir no local, daí ele acaba indo e dando uma assistência. Eu acho que isso é bem importante, porque normalmente as pessoas estão sempre nervosas, né? Porque tu nunca imagina, não quer bater. E daí tu acaba ainda, né, batendo em outra pessoa que não tem nada a ver com a história, né, que apareceu ali, enfim. Então ele acaba indo e ele acaba tranquilizando as pessoas, né? E depois todo o resto é comigo, né? Daí eu faço toda a abertura, daí pego toda a documentação. Eu sempre priorizo uma coisa bem importante, assim, lá da corretora. Claro, eu atendo super bem o nosso cliente, né? Faço todo o procedimento, faço todo o processo, mas eu também faço isso para o terceiro. Porque, na verdade, o terceiro não teve culpa que o meu segurado foi lá bater nele, né? Sim. Então, eu procuro fazer a abertura do terceiro também, que muitos corretores não fazem pro terceiro, né? Então, eu procuro fazer porque eu prefiro agilizar todo esse processo e, por incrível que pareça, a gente tem várias pessoas que eram terceiras que foram lá na corretora fazer seguro com nós, né? Não, tu Isso é bem veja importante. a diferença que é, né? Por mais uma situação, ainda mais uma situação tão complexa como essa, né? No caso de um sinistro, seja ele qual for, mas tu de alguma maneira conseguir dar uma humanizada nisso tudo, né? E dizer, acalmar, porque realmente é isso, né? Quem já passou por sinistro, coisa errada, sabe que a importância que se dá, a importância que se tem, né? Realmente nesse momento crucial, né? Que deu o problema, deu o pepino, digamos assim, né? E tu
através de um contato, tem essa proximidade. Não acho que é para qualquer pessoa, né? Que, lógico, ninguém pensa em bater, em estar passando por um sinistro, mas quando isso acontece, do outro lado, tu tem ali, como eu digo assim, uma mão amiga, né? Alguém para orientar, para dizer o que é certo, vamos lá e vamos lá. Desde o começar, dizer, mas tá todo mundo bem, tá tudo. Isso. Bah, isso aí eu acho, cara, tira um pouco, né, o peso. E isso é uma característica da Cordella, né? Olha, é uma característica assim. Eu sempre procuro dizer para o meu cliente: alguém se machucou? Não. Ah, graças a Deus. Então, o que for o prejuízo material, a gente resolve, fica tranquilo. Aí a pessoa, às vezes, está preocupada só Sim. Claro que, né, estragou o carro, né? Vai ter aquele prejuízo, mas daí ela para um pouquinho e pensa: ah, é verdade. Isso aí a gente ajeita. O importante é ninguém ter se machucado. E fofo, assim, a gente tem outros relatos de pessoas, amigos, enfim, né? Onde a diferença que isso faz. Porque, dependendo da situação, a empresa, enfim, isso é de acordo com cada empresa, cada corretora, e aí não estamos julgando aqui, dizendo Sim. quem está certo, quem está errado, né? Mas cada uma tem seu modus operandi, né? E existe também da situação, às vezes, aquela situação que o teu contato é a máquina, né? Tu vai ligar no 0800, vai falar com uma gravação, com um computador, algo assim, né? Que vai te encaminhar e coisa errada. E às vezes aquela situação meio complicada. Cara, Deixa mais nervoso. deixa mais nervoso. Aí é que tá, sabe? Esse ponto que eu digo assim, né? Da importância que vale tu ouvir realmente uma palavra amiga do lado, assim, do outro lado, né? E dizer, ó, nós vamos fazer daqui pra frente é assim. Cara, acho que isso, né, vale muito a pena. Sabe, uma das coisas cara, a gente trabalha com tecnologia o tempo inteiro, né? E a gente vive essa pegada até de agora tá na onda aí da inteligência artificial. Mas assim, quando a gente pensa numa situação difícil, o que a gente precisa justamente é alguém que atenda o telefone e que seja uma pessoa humana daquele lado, né? Por quê? Porque é a hora que a gente tem. Eu até posso falar, sabe o que, Digão? Eu tive recente conversando com o presidente do Sicredi, cara, e ele mesmo trouxe muito essa batida de como que isso é importante, sabe? Então, quando a gente fica olhando o seguro ter aquela mesma relação humana, que tá aqui o caso do Fofo, com a Junara, com os filhos que estão todos envolvidos, a gente começa a dizer assim, opa, é alguém que a gente confia e alguém que a gente pode, né, confiar o nosso patrimônio. Porque isso é uma das coisas que a gente tem que pensar desde o começo. Né? Fofo, o que precisa para a hora que assim que a pessoa decide, né, eu quero ter um seguro, o que ela tem que entender naquele momento? Muito bom. Primeiramente, entender que o seguro não é para você ganhar dinheiro, né? Para o seguro ele é para te defender de um prejuízo que tu possa ter, né? Que normalmente vai afetar, né? A tua economia, né? Teus planos. Então, o seguro ele não é para você ganhar dinheiro, mas para você ficar tranquilo. Ficar tranquilo que o bem que tu batalhou para conquistar, muito suor, né? Ele tá garantido, né? Se acontecer uma catástrofe, um acidente, né? Aquilo ali vai estar garantido, não vai afetar na tua vida. Então, acho que esse é um ponto principal. A questão, às vezes a gente pensa muito, digo a gente, né? Ou geral, o pessoal pensa sempre no seu veículo, né? Ou na sua residência. Mas, às vezes, tem o outro, tem o terceiro. Tu pode, às vezes, gerar uma despesa para ti mesmo, mas danificando o veículo de outra pessoa. Né? Então, o seguro ele vai defender o teu e aquela pessoa que, se você bateu nela, né? Sim. Ocasionou um acidente ali. E a gente, às vezes, e da mesma forma, não pensando só na coisa material, na pessoal, né? Claro. Pode machucar alguém, né? Então, o seguro é para isso também, né? Para pagar um tratamento, um hospital, de uma pessoa que possa vir a machucar, né? Mas uma coisa que eu fico pensando muito, Fofo, é que às vezes a relação com o seguro diante de quando a pessoa assim se torna cliente, ela tem uma grande responsabilidade também, né? Porque a gente não pode só imaginar que o seguro ele está te cobrindo em todas as situações. E um exemplo que eu acho bem interessante a gente falar é o caso, por exemplo, da bebida.
né? Pô, tem um monte de campanha. Cara, se tomou um trago, não dirige. E por que isso, né? Porque o seguro, na verdade, ele tem uma responsabilidade também. É uma relação mútua ali, né, Fofo? Os dois estão tendo que concordar que, pô, tu não vai me gerar um prejuízo, né, numa situação que tu também não tá sendo responsável, né? É um contrato, né? Tu faz um contrato com a seguradora, né? É uma prestação de serviço. Uhum. Mas tu tem os teus direitos e tem as tuas obrigações, Certo. né? Então, existem regras que, se tu não cumprir, o seguro não vai te indenizar. Uhum. Então, caso alguém bebeu, o seguro não vai indenizar, Sim. né? A gente Eu precisa... estou andando sem CNH, caçaram a minha CNH, Uhum. e estou ali como condutor, o seguro não vai indenizar. Uhum. Você tem que ser uma pessoa habilitada normalmente, né? E o seguro também acho hoje em dia, Fofa, seria interessante de repente comentar que tu pode personalizar ele de acordo com aquilo que tu precisa, né? Então hoje, nossa, o seguro ele tem uma abrangência assim muito grande, como tu falaste, de vou fazer uma cobertura maior contra terceiros, no caso, né? Danos materiais, danos corporais, mas envolve coisas que de repente até o pessoal não sabe, porque eu vou citar alguns exemplos assim que eu lembro de cabeça. Um carro reserva, uma questão do farol, troca de pneu, nós estávamos falando agora, Vidro, né? cara, acho que- Os vidros do carro. Então tem uma série de coisas que puder, de repente, dar uma explicada para nós, também essa questão, para moldar para cada um de acordo com aquilo que precisa, né? Claro. Não, isso é muito importante, até porque eu costumo conversar e explicar bem para os clientes. Porque muita gente não tem essa noção, né? Uhum. E às vezes tu chegar ali, o preço é esse, franquia é essa, tem essa cobertura aqui, as pessoas não acham que é aquilo ali. Uhum. Não, e daí eu explico que isso tudo pode ser trabalhado. Com a questão do carro reserva. Converso muito com o cliente, quando vocês têm um carro, vocês têm 2 carros, se acontecer de tu bater o teu carro, tu se vira sem um outro carro, ou tu tem um carro da família, alguém te... não, meu pai me empresta meu carro, o carro dele, muitas pessoas comentam. Então, veja a necessidade, se tu precisa ter ou não o carro reserva, que é um custo a mais. Sim. Você costuma fazer viagens longas? Não, eu ando só aqui em volta, vou até Porto Alegre. Então a gente pode ter um guincho de tal quilometragem. Uhum. Eu vou a São Paulo, vou a Mato Grosso. Não, então vamos botar um guincho, uma quilometragem Personalizar. maior. Uhum. Então a gente vai personalizando, até porque se eu quiser botar tudo do bom e do melhor, o seguro vai se tornar mais caro. E é para uma pessoa que às vezes não tem essa necessidade. Sim. Né? Mas tudo isso eu discuto item por item com o cliente. Que legal. Cara, Eu pego muito a questão do terceiros que nós estávamos comentando. Uhum. Meus clientes, eu sempre insisto com eles fazerem um valor bem alto. Uhum. Né? Às vezes a gente pega apólice de outros lugares, assim, e os valores baixos. E isso é uma coisa que é de se pensar, de ter uma cobertura num valor melhor, que não afeta muito no valor do seguro. Sim. Mas a cobertura é muito boa. Lá amanhã depois chega a dar um problema, né, Junara? Já E a gente, dá um diferencial, né? Já tivemos um problema, inclusive. A gente dá essas dicas por vivência, de tudo Sim. vivendo e acontecendo. Né? Até para fazer um parênteses aqui, né? Senão vai acontecer aquela situação, tipo, eu tô lá de chevetão e coisa arada, e Deus o livre. Vai lá. Bato num carrão de luxo, coisa arada, eu vou ser o primeiro a descer do carro e dizer, cada um paga o seu. É a situação que a gente via muito antigamente. Né? Não, cada um paga o seu, né? Hoje em dia o seguro, né, auxilia bastante quanto a isso. Você sabe que uma das coisas até é muito importante isso que o Fofo tá falando, até pra gente entender, porque às vezes a gente contrata ali o seguro e a gente não tem ideia mesmo, sabe, do que tá acontecendo, né? Porque a gente vê as coberturas, às vezes a gente diz assim, eu quero tudo do mais completo. A gente precisa ter alguém que diz assim, desculpa, só um pouquinho, tu tá indo pra São Paulo, tu tá indo pra Amazônia, que precisa ter. E aí a gente começa a descobrir assim, poxa vida, dá pra gente trazer o seguro pra perto, né? E claro, a gente tá falando de carro, mas uma hora eu queria muito que até o Fofo contasse isso. Cara, lá em São Paulo acontecia muito com o seguro residencial, que eu acho que é um produto incrível, que todo mundo deveria ter, porque ele é um produto super acessível e, cara, tu tem uma janela de coberturas, que é a tal da linha, não sei se estou errado, chama linha branca, cara. Então, assim, deu problema a tua geladeira, os caras vão lá, arrumam pra ti e tu não precisa te preocupar. Então, assim, eu acho isso super importante, porque a gente acaba
criando uma barreira de não andar para trás. Uhum. E para os carros, cara, a gente não vamos nem falar do caso, tá? Mas eu acho que tá todo mundo respirando aqui em Vacaria um caso recente aí, que foi para prejuízos em terceiros, não foi nem em carros, foi apartamentos e foi tudo mais. E aí a gente vê o quanto que a cobertura de terceiros, por exemplo, ela é importante, não é, Fofo? Muito importante. Eu acabei de comentar ali antes que eu insisto sempre para o cliente ter um valor bom, dar uma atualizadinha a cada ano, sem, né, porque pode acontecer alguma coisa que às vezes o teu carro, Sim. tu achava, né, der perda total no teu carro, o prejuízo tu pode gerar. Num terceiro às vezes é muito maior. É isso mesmo, isso mesmo. Com toda a incomodação envolvida Voltando um pouco, tu estava me perguntou, que existe hoje dentro das assistências 24 horas, né? Normalmente a assistência ela é gratuita, então o guincho para ti, um táxi para ti, troca de pneu, que foi que tu comentou. A maioria das companhias tem todo esse atendimento, uma coisa bem legal. Até a gente estava comentando uns dias atrás, pega, por exemplo, um carro maior, uma SUV, uma caminhonete, algo assim, né? E isso vale também para o público masculino. Mas eu fico pensando, né, que de repente aí o público feminino e se depara numa situação aí de furar um pneu aí de uma caminhonete grande, né? Cara, não é bem assim. Até para um cara aí não é muito fácil, cara, essa lida, né? Nada melhor que você ter ali, né? E a importância do corretor, né? Explicar, tem isso, tu pode usar isso aí, né? Isso é fantástico mesmo aí, cara. Você tá lá, liga, espera dar um tempinho, vai chegar lá um profissional lá e vai fazer o que precisa. Tem um pouquinho de paciência, mas vai funcionar, vai dar certo, eles vão lá te socorrer. A gente aciona muito pela questão de bateria. Olha aí, cara. O pessoal fica, né? O carro ficou parado, uma coisa ficou sem bateria. Sim. Então vai lá alguém para tentar dar uma carga, ver se funciona. Se não der, vai pegar o guincho e vai levar na oficina, né? Que legal. Sem custo nenhum. Isso que é o mais interessante. Mas lembrando que tem que ser sempre acionado direto pelo 0800 da companhia ou pelo aplicativo, né? Então, se quiser pegar direto e depois querer cobrar da companhia, vai ser difícil dela reembolsar. Sim, praticamente impossível. Isso né? aí. Fazer sempre esse contato. Eu até ia perguntar isso para a Junara, sabe, Digão, no sentido de assim, o que a gente pode fazer para agilizar quando acontece alguma coisa? Porque eu particularmente eu não sei, é melhor tu ter o 0800, mas na hora que dá um negócio, cara, a gente não lembra do número do 0800, sabe? O número que tu lembra na hora que tá ali na tua agenda é o do corretor. É isso aí. E daí eles, liga pro 0800. Você diz assim, eu não quero 0800. Eu tô nervoso aqui, eu não sei o que fazer, depois eu vou ligar. Mas assim, quando chega pra ti, Junara, nesse momento ali, qual que é a dica que tu dá pra pessoa começar o processo? É que ela ligue pro 0800? Como que flui? Na verdade, a gente prefere nós ligarmos, né? Quando é sinistro, né? Eu prefiro eu ligar, eu pedir o guincho, se for necessário, né? E para fazer a abertura do aviso de sinistro também. Eu prefiro, né? Porque às vezes alguma informação que na hora a pessoa passe por estar nervosa, assim, né? Alguma coisa, daí fica mais difícil. Então eu prefiro eu fazer essa parte. De APANE, essas coisas assim, de assistências, também a gente tem um site só disso, de retrovisores e coisas, a gente tem um site só disso. Aí a Grazi, que é a nossa funcionária, ela que faz também, então a gente prefere nós fazermos essa parte de acionar isso. E de guinchos também, a não ser que a pessoa esteja no local que ela precise, né, que dê alguma coisa que ela esteja no lugar, porque tem no WhatsApp. Muitas seguradoras têm WhatsApp, daí você bota a localização direta. Então, às vezes, é muito mais fácil a pessoa estar ali. Mas, claro, que a gente dá todo o suporte, a gente liga para saber se deu certo. Eu fico insistindo no 0800 também, então a gente dá todo um suporte ao redor. Mas que legal. Uma coisa que eu acho que aí é bacana a gente falar, e tem sido, assim, assunto recorrente aqui, que é o lado a gente usa de um outro contexto. A gente fala a questão do conflito de geração nas empresas, né? Tu tem aquele cara, aquele jovem hipertecnológico, né? Mas tu tem o cara do outro lado que às vezes não tem nem celular. Tu pega a pessoa idosa que ela tá ali naquela situação ali. Nem todo mundo tem high-tech, cara. Nem todo mundo sabe fazer localização no WhatsApp. Então ali que tu tem, né, o papelzinho às vezes que tu coloca dentro da carteira ali do DPVAT lá, o documento com o número do corretor, liga nesse número aqui e me avisa.
Eu me metendo, mas Não, eu costumo fazer dessa forma. Sempre falo para o cliente, liga, sempre precisar, liga para mim que a gente vai te dar toda a orientação, mas tenha sempre o telefone da seguradora contigo. Porque pode ser que num dia que tu me ligue, eu esteja num lugar que esteja fora de área. Sim. Eu vou pescar, posso estar num acampamento, Uhum. né? E nós gostamos disso, né? É bom. Gostamos, né? Então, tu tem que ter sempre a segunda opção da seguradora. Isso aí, né? Mas isso mesmo. carrega sempre, bota no porta-luva, salva no telefone, mas como o Lucas disse, tem as pessoas mais velhas, que às vezes não tem esse costume, daí a gente imprime, bota no porta-luva. Então, a gente está sempre 24 horas à disposição. Joia. Pode ser que aconteça de, no momento, não conseguir falar comigo, ou com um dos guris, com a Junara. Sim. É bom ter sempre o contato da seguradora Muito também. bom. Né? Junara, aproveitando, Cordela, corretora de seguros, 10 anos então, né? 10 anos aí atuando aí na região como um todo, né? De repente o pessoal de casa ia conhecer um pouquinho mais que tamanho é a equipe hoje, como é que é composta a equipe, como é que funciona a Cordela, se tem de repente assim, tudo, nós temos aqui mais ou menos, a gente falou, né, o Fofo trabalha muito com a parte comercial, acompanhamento, vistoria, os bastidores, o administrativo, acho que passa bastante por você também, né? Como é que funciona a Cordela hoje, como é que ela está disponível aí para o pessoal que queira conhecer o trabalho de vocês? Então, o Fofo falou, né, no início, eu já trabalhava com seguro, né? Então, eu sabia bastante coisa, assim, nomes, propostas, tudo isso eu fazia. Inclusive, quando eu trabalhava com seguro, a gente fazia vistoria. Nós tínhamos uma máquina Polaroid. Nossa, não que eu seja mais velha que ele, não, porque eu não sou, né? Ele é mais velho. Mas, tipo, quando eu trabalhava na Ampla Corretora de Seguros, nós fazíamos tudo à mão, né? Preencher proposta, aviso de sinistro, e daí fazia vistoria. E às vezes a Vera não podia ir, eu ia. Daí a gente fazia as vistorias, enfim. Então, acaba tendo um conhecimento de tudo, né? De todo o processo, digamos assim, né? Como todo, já... Que legal. E hoje, então, já está com uma equipe mais ampla, mais... Aí, o que acontece? A gente montou a Cordela, e daí, com essa minha experiência que eu tinha das outras corretoras, da outra corretora que eu tinha, eu comecei a montar toda a parte administrativa, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer com essa parte? Quem que vai fazer isso e tal? E os guris... Como eles eram pequenos, o Guga tinha 16 e 15, o Marco, acho que foi isso. Isso, eles quando eles estudavam ainda de manhã, à tarde eles já iam para o escritório. Eles iam aprender as coisas. E daí a gente tem a Grazi, que é a nossa funcionária lá, que faz toda essa parte também de boleto, aberturas de assistências, tudo é com ela, né? E a parte de sinistros é comigo. Joia. Né? A parte de cotações e orçamentos é tudo com o Marco Antônio. E as propostas e finalização é com o Luiz Gustavo. Joia. E o Fofo, que é essa parte que negocia, enfim. Mas os meninos também fazem isso, né? Os dois fazem isso. Na verdade, todo mundo faz um pouco de tudo. É, isso aí. Isso mesmo, né? E o legal, né? Porque a gente fala muito... da parte de seguros, né? A gente, se tu for pegar, por exemplo, hoje, tu entrar na internet, tu consegue fazer um seguro por um aplicativo, né? Enfim, vai lá no site, Casarada, manda foto, enfim, tudo e coisa. Mas por ser uma coisa tão, digamos, tão necessária de uma proximidade, e eu falo principalmente, volto a falar da questão de quando acontece um BO, como se diz, né? É tão, sei lá, para mim, principalmente, parece ser tão mais confortável saber que tu tem por trás de tudo isso aí, cara, tem uma equipe, no caso de vocês, uma família, né? A família, né, tocando, isso acaba, assim, trazendo um conforto tão legal, sabe? Uma segurança. Confiança, acho que é uma palavra bem chave, assim, né? Para tudo isso mesmo. Muito bom. Sabe uma coisa que eu queria perguntar pro Fofo, porque a gente tá falando muito da questão, digamos, né? O cara que tem o seu carro, digamos que ele tá consciente de tudo isso. Joia. Sabe uma das coisas que eu acho muito difícil, e eu faço uma associação muito com o médico, né? O médico, quando diz para um paciente, você tem que parar de fumar, você tem que fazer exercício, né? Ele sabe que o paciente precisa daquilo. Mas, às vezes, o paciente volta lá depois de um mês e o médico diz assim, cara, você aumentou seu peso, né? Você não parou de fumar, você não parou não sei o quê. E aí, cara, o médico sente aquilo.
E aí eu queria perguntar pro Fofo, com 25 anos de história, cara, quando tu vê um cliente que tem um carro e diz pra ti que não quer fazer seguro, cara, qual é a sensação que tu tem? Olha, a sensação que eu tenho é que ele está fazendo a opção errada. Porque não é porque eu vendo, Claro. quero vender o seguro. Não, eu tenho seguro. Tenho seguro do que tu imaginar, eu tenho. Porque a gente começa a conviver e vendo as coisas acontecerem, né? Que a gente fica naquela, comigo não vai acontecer. Uhum. O cara lá tá falando do médico. Alguém lá infartou, mas parece que com a gente aquilo ali não vai acontecer. E a questão do carro que tu pergunta, na realidade é uma prevenção. Prevenção para uma dor de cabeça maior, né? E aquilo que eu digo, às vezes, para muita gente, Fofo, agora ficou meio salgado, não estou podendo agora. Uhum. Eu digo, não, te entendo, né? Cada um sabe Sim. o seu bolso, mas pelo menos um para terceiros. Faz um seguro para terceiros. Porque o teu carro, se acontecer alguma coisa, tu põe ali dentro da garagem, arruma quando tu puder. Mas se tu bater num outro, se tu atropelar alguém, hoje em dia tem o pessoal de moto, né? Que é uma correria enorme. Verdade. Uma coisa muito preocupante. Então, e o outro, a tua dor de cabeça, vamos evitar isso ali. Né? Então, essa dica eu digo bastante também, pessoal. Não pode fazer o teu dar uma segurada, mas faz um para terceiro. Ele é mais em conta, né? Sim. É um seguro mais em conta, tá te dando uma proteção também, né? Uhum. E quando puder, faça do teu veículo, tu vai ficar mais tranquilo. Mais tranquilo. Mais A sossegado. sensação de segurança, né? Essa é muito boa, muito boa. Cara, da mesma maneira como a gente fala da sensação de quem não tá fazendo seguro, eu acho que a gente tem que fazer daquele que recebe o seguro e descobre legal. tudo isso, sabe? Eu não sei se é com a Junara, não sei se é contigo, Fofo, mas a hora que o cliente recebe o dinheiro na conta, que o seguro realmente foi pago. Já tive vários. Conta pra nós, e lógico que não precisa... bem gratificante. Eu imagino a esse sensação, né? Como que, cara, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira para conseguir o carro dela. Ralou ali, veio, eu não sei se ainda tem, mas, uma vez me lembro dos boletos que tinha, cara, tu comprava um carro, tu recebia um talão gigante ali para pagar em uma vida. Aí, dá uma zebra aí, sem querer, derrapa na pista, bate o carro. E aí tu passa ali continuar pagando os boletos 30 Isso aí, sem poder aproveitar 30 dias, tu recebe ali, tá ligando pra dizer, sabe isso que tu fez até agora? Fica tranquilo que pra trás ninguém anda, cara. Menos de 30 dias. E aí, como que é quando o dinheirinho cai na conta, Junara? Eu gosto muito, né? Fico bem feliz, assim. Até segunda-feira eu tive uma perda que foi paga. Pagaram segunda-feira. Eu tenho uma história bem interessante, assim, para contar. Não vou falar nomes, né? Mas, vou contar para vocês que foi bem gratificante para mim. Uma cliente nossa bateu, né? Atropelou uma pessoa. E estragou bastante o carro dela, mas a pessoa se machucou bastante, né? E a gente teve que acionar para ela e os danos corporais para essa pessoa que se machucou. E a gente conseguiu os valores, enfim, depois eles entraram até judicialmente contra a minha segurada, mas daí ela também tinha os danos morais. E eu tava bem, assim, né? Recebeu, pagaram tudo e tal. Chega ela lá com uma cesta gigante na corretora. Assim. E eu olhei para aquela cesta, não sabia se eu levantava, se era para mim, se não era dela. Vim te trazer porque eu só tenho que te agradecer o que tu fez, toda a paciência que tu teve. Todas as vezes que eu liguei, que eu chorei, que tu me explicou que ia ser pago, que ia dar certo. Então, assim, isso te deixa, assim, feliz e quer sempre estar resolvendo as coisas, né? Então, acho que isso me marcou bastante. Que legal. E até esses dias atrás ela me mandou uma mensagem, que o seguro dela vai vencer agora recém. Me mandou uma mensagem agradecendo de novo o que eu tinha feito por ela, que ela nunca ia esquecer, enfim. Isso ia dizer, nunca mais fica pra vida, né? Uma coisa assim, né? Então, que beleza. Esse me marcou bastante. Eu acho que isso aí é recompensa, né, cara? Essa é a recompensa, Digão. Com certeza. Muito bem, gente. Digão, acho que vamos só passar mais uma vez aí para os nossos apoiadores, pessoal da Autovia Pneus, muito obrigado.
Franco Multimarcas aí também, obrigado por apoiar nosso trabalho, Posto da Júlio, Covibraros Moto Honda também. Pessoal, muito obrigado por esse apoio. Acho bacana, né, Digão, a gente ter o lado do nosso trabalho no sentido de a gente ajudar as pessoas que estão nos assistindo, né? Com certeza. Compartilhando informações como essas, a gente tem certeza, né, Digão? Com certeza. Nada melhor, né? E é o nosso papel social, dá para se dizer também, Lucas, né? De poder levar para todos os nossos especta ouvintes, tá? Levar informação e informação boa, de qualidade e para desmistificar algumas coisas, né? Então a questão é essa, pessoal. A temática de hoje foi trazer para vocês um pouquinho, nós falar do seguro, a gente acabou conversando um pouco mais do seguro de veículos, né? Mas a Cordella tem todos os ramos de seguros, seguro de vida, seguro residencial, seguro agrícola, patrimonial, enfim, uma série de seguros, né, para apresentar para o pessoal. E nada melhor, né, de uma empresa que é daqui de Vacaria, nascida, criada em Vacaria, de uma família vacariana, né, que a gente conhece e gosta tanto aí, poder apresentar para todos vocês. Já sabe, né, amanhã depois aí surgiu a necessidade ela sempre existe. O Fofo falou agora mesmo, o seguro, ele é para evitar uma dor de cabeça futura, tá? Então a gente vai mais ou menos nessa linha aí. Nada melhor que você se interessou, tem algum interesse, só procurar nas redes sociais aí, né, a Cordella Corretores de Seguros aí, que o pessoal aí vai estar, a equipe toda aí disponível para conversar com vocês. Muito bem, Junara, muito obrigado por ter vindo aqui ajudar a gente a construir esse programa. Isso é muito importante. A gente começa a enxergar outras perspectivas também, né? Valeu por isso. Fofo, obrigado mais uma vez. Bom sempre te ouvir essa experiência toda, né? Tu e a Junara e também o Luiz Gustavo, o Marco Antônio, toda a família, né? Uma família querida por toda a comunidade de Vacaria, presente lá no Retrô também, né, Digão? Com certeza. Em tantos outros eventos aí da nossa cidade. Valeu pela parceria, Fofo. Eu também agradeço o espaço, né? Poder participar do canal aí que está fazendo sucesso, né? Isso aí. A gente acompanha vocês. E importante isso, de falar um pouco do produto, passar para o pessoal como é que funciona, né? Às vezes tirar alguma dúvida. Às vezes quiser fazer contato com a gente, não precisa ser só para fazer um orçamento, tirar uma dúvida, ver como é que funciona, qual é os tipos de produto que a gente tem, né? Que a gente tem de todos os ramos. Então, agradecer novamente aí vocês, né? Esse momento especial aí. E estamos à disposição. Quando precisarem, só dá um alô que a gente tá aí de novo. Muito Show bem. de bola. Boa, Digão. Fechamos? De boa, decolamos? Fechou. Bora para a próxima. Pessoal, obrigado por você que acompanhou mais um podcast do Acelera Diário. Chegamos com sucesso ao 21º. Vamos para o 22. Gabriel, segue com nós de onde tu estiver. O nosso grande brother, ele que cuida da nossa edição, tá por aí também. Grande, Gabriel. Bora, pessoal. Obrigado. Continue conosco. A qualquer momento a gente volta trazendo para você aí de casa o que é destaque, o que importa para nossa região. Valeu, pessoal. Até a próxima.